Meus amigos, dando continuidade a essa pequena sequência de vídeos a respeito da situação jurídica de Daniel Alves, ex-jogador brasileiro que vive lá na Espanha, esse momento lá complicado. Bom, hoje a análise vai ser sobre ilegalidade ou legalidade dessa prisão preventiva que já pesa sobre o jogador brasileiro. Vamos recapitular que pesa sobre ele ainda em fase de investigação há uma acusação de que teria cometido contra uma jovem o crime de violação sexual dentro de uma boate lá em Barcelona, na Espanha. Muito bem. Agora, decretou-se a prisão preventiva do ex-jogador. Já está cumprindo essa prisão preventiva. Na Espanha, essa prisão preventiva tem prazo, mas é um prazo que ele pode, inclusive, ficar preso preventivamente de início, pelo menos até 2 anos. Agora, a defesa, já ao tempo que grava esse vídeo, já está certamente aviando, providenciando aí medidas, remédios judiciais buscando ou a liberdade provisória ou a substituição dessa preventiva por medidas cautelares. Lá na Espanha isso funciona da mesma forma que aqui no Brasil. Vão aí se sugerir a juíza do caso que substitui a prisão preventiva por prisão domiciliar, pelo uso de pulseira ou tornozeleira eletrônica, pela retirada do passaporte, né, das mãos do jogador, enfim. Agora, veja bem, a prisão preventiva ela é legal quando ela cumpre todos os requisitos de lei e, claro, quando, portanto, se cumprindo todos os requisitos de lei, ela se comprova necessária, ela se comprova adequada e proporcional ao caso concreto. Assim é na Espanha, assim também é no nosso ordenamento jurídico processual brasileiro. Ainda além disso, nós precisamos saber e ter em mente qual é a função, então, da prisão preventiva. A prisão preventiva, então, quando tem essa necessidade, essa adequabilidade, ela é decretada em desfavor daquele investigado, daquele processado, a fim de se garantir, de se resguardar a boa marcha processual, para que, às vezes, se entende que a liberdade desse processado ou desse investigado põe em risco a instrução processual, a investigação policial, põe em risco também ali as testemunhas. E outra coisa, às vezes também se decreta a prisão preventiva a fim de se evitar que o cidadão fuja, ou seja, para se garantir a aplicação da lei penal. Tem também aí outros requisitos, como para garantir a ordem pública e tal. Agora, como eu disse, é sempre necessário se verificar se naquele caso concreto, mesmo a princípio havendo ali necessidade, se a prisão preventiva, que é uma medida tão extrema, se ela é a única medida que poderia satisfazer aquele caso, se ela é a única medida pela qual se poderia garantir e resguardar a normalidade processual. Muitas vezes, aquele caso requer que se faça pesar sobre o réu alguma medida de cautela processual. No entanto, às vezes é possível não determinar uma medida tão extrema quanto a prisão preventiva. Às vezes se substitui essa preventiva por uma medida cautelar diversa. No caso de Daniel Alves, por exemplo, uma crítica que vem ocorrendo em relação à decisão que decretou a prisão preventiva, neste primeiro momento, é de que talvez essa medida não tenha sido a mais proporcional ao caso concreto. Se a juíza demonstrou, e a quem defenda e a quem concorde muito com isso, de que havia necessidade de se garantir que Daniel Alves não fugisse da Espanha e que respondesse realmente, efetivamente ao processo, porque muita gente está nesse momento, é óbvio, a gente olha para o caso Robinho, condenado na Espanha, mas que fugiu em algum momento na Itália e fugiu. Os europeus, o judiciário europeu nesse momento está bastante de olho em se fazer garantir a aplicação da lei penal. Ora bem, mas será possível que não haveria outras medidas cautelares que serviriam bem ao caso para se garantir que o suspeito, investigado, futuro processado eventualmente, não fugisse? A exemplo, neste caso,
Será que não seria possível, ao invés da prisão preventiva, decretar uma prisão domiciliar do ex-jogador? Será que não seria possível, além da prisão domiciliar, decretar o uso de uma pulseira, uma tornozeleira eletrônica e, além disso, até reter o passaporte do ex-jogador? São medidas e outras que a defesa pode sugerir, todas aquelas que não forem proibidas pelo direito, a defesa pode sugerir, e a juíza ou o juiz invocando seu poder geral de cautela, visando, claro, resguardar a sociedade, resguardar o direito da vítima, mas também resguardar as garantias individuais do réu. A prisão preventiva, então, ela pode até, vamos dizer assim, haver uma necessidade no primeiro momento. A necessidade dela pode nascer até legal, mas se ela for usada de uma maneira extrema, de uma maneira inadequada, desproporcional, ela pode se tornar ilegal. Então há uma discussão nesse momento, e é nesse sentido que certamente a defesa de Daniel Alves vai travar agora, vamos dizer assim, uma batalha judicial, tentando demonstrar aos tribunais de que, ora bem, concorda-se até que se deve resguardar a marcha processual, concorda-se até que há, pelo menos em tese, algum risco do jogador abandonar a Espanha. No entanto, há outras medidas que podem ser aplicadas dentro do caso concreto para o jogador não sair da Espanha. Essa é a dica de hoje.